Muito bem, vamos lá. Boa tarde a todos. Hoje é terça-feira, dia 20 de abril, véspera de feriado nacional. Vamos ver quem está conosco aí. Tá. Grace, Gustavo, Laiane, Maria Clara, Maria Eduarda, Paulo, Rian, Tiago e Verônica. Não, eu não tinha silenciado, eu só me ausentei porque eu tinha esquecido o livro. Eu estou aqui na sala de vídeo, peguei um cantinho aqui para apresentar o conteúdo para vocês. Então, pessoal, olha só. Hoje nós vamos iniciar um novo conteúdo, que é Revolução Russa, a Revolução Socialista de 1917. Eu vou pedir para vocês deixar o nome nos comentários, o nome completo de vocês para registro de frequência, ok? Porque quem faltar, daí depois precisa justificar. Então, hoje eu vou fazer a abordagem com vocês na videochamada sobre Revolução Russa. Videochamada. E a professora Gisele pediu para mim fazer uma abordagem sobre um livro que vocês estão iniciando a leitura. Qual é o livro? Revolução dos Bichos. Revolução dos Bichos. Muito bem, ótimo livro. Fala sobre Revolução dos Bichos. Vocês já iniciaram a leitura? Sim ou não? Sim. Teve alguém que já conseguiu ler o livro inteiro? Eu não consegui ainda. Beleza. Não, o livro é um pouquinho extenso. Eu e a Gisele, nós vamos trabalhar esse tema em conjunto. Ela vai iniciar agora, eu vou trabalhar alguma coisa sobre o assunto quando eu falar do stalinismo. Provavelmente a gente vai até fazer alguma abordagem lá no final do conteúdo. Nós vamos falar do governo do Joseph Stalin e eu vou poder encaixar alguma coisa. Muito bem, pessoal, nós estamos iniciando o conteúdo de Revolução Russa, que é a primeira experiência socialista da história. Esse conteúdo ele é essencial, ele é importante, né? Porque história é importante. E qual é a importância da história? E quando eu falo que história é importante, eu não estou simplesmente querendo defender a minha área de pesquisa, a minha área de formação, mas eu estou falando a história geral, a história em si, não como disciplina, não como currículo, mas como uma ciência humana, né? Porque a história é a ciência que estuda o passado, né? É a narrativa dos fatos que aconteceram em um determinado momento, em um determinado lugar, em um determinado país. Como eu disse para vocês no início do ano, o próprio rei Salomão diz, no seu último discurso, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, que não há nada de novo debaixo do sol, que a história, né, ela se repete e que as coisas se repetem. Então, quando nós falamos em Revolução Russa, esse é um tema antigo, né? É um fato que iniciou-se lá em 1917, mas ao mesmo tempo atual. Por quê? A Rússia era, no final do século XIX, um grande império, e nós acabamos de estudar imperialismo e Primeira Guerra Mundial, que fala sobre esses grandes impérios da história, e nós vimos a formação do Império Russo. Nós vamos ver que é um império antigo, formado lá no final do século XVI, no começo do século XVII, com uma estrutura de poder muito bem organizada, onde nós temos um grande império. A Rússia era
o maior império, com cerca de 22 milhões de quilômetros quadrados, 150 milhões de habitantes, né? E dentro daquele conceito do imperialismo que eu expliquei para vocês, e do pan-eslavismo, a Rússia incorporava um grande território com várias nacionalidades, com vários grupos étnicos, como russos, eslavos, ucranianos, estonianos, letões, lituanos, cazaqustaneses e uma infinidade de outros povos e de outras minorias também. Então, no início do século XX, a Rússia vivia dentro de um grande império, do império autoritário, tá? Que era chamado, o tal chamado regime czarista. Então, a palavra czar, ela é a versão, né, cirílica ou russa da palavra César, que era utilizada lá no Império Romano para se referir aos governantes romanos. Então, da mesma maneira que os Césares do Império Romano dominavam com mão de ferro e com grande poder, o czar, né, dominava com mão de ferro. Para vocês terem uma ideia, a pirâmide social russa era dividida entre o czar, a família imperial, o clero da Igreja Ortodoxa, os nobres, a burguesia, e esse grupo era 15% da população. Os outros 85%, cerca de 10% era o chamado proletariado, os trabalhadores urbanos, e os outros 75%, os camponeses, que viviam trabalhando nas terras dos senhores feudais. Com isso, nós vamos ter um povo sofrido, um povo humilhado, um povo que tem um governo autoritário, que faz tudo conforme ele mesmo quer, né? Um regime chamado de um regime autoritário, de autoritarismo, e uma autocracia. A palavra autocracia fala de próprio poder. O imperador tinha um poder ilimitado, né? Baseado na antiga teoria medieval, lá do Nicolau Maquiavel, no livro O Príncipe. Se você nunca leu O Príncipe, vale a pena ler. É um livreto aí de 100 páginas que você encontra em qualquer livraria. Está aí na faixa de R$10 ou em PDF na internet. Que fala sobre a teoria do direito divino dos reis, que defendia a ideia de que um rei era rei por causa da vontade de Deus. Então, enquanto que o Ocidente, enquanto que Inglaterra, França, Portugal, Espanha, Alemanha e os países da Europa Ocidental, no início do século XX, já eram democracias consolidadas, né, já tinham regimes mais democráticos, mais liberais, regimes mais abertos, a Rússia ainda vivia lá no sistema medieval, onde não havia parlamento, não havia democracia, e o imperador fazia tudo como ele mesmo queria. Além disso, o próprio poder desse governante estava nas mãos dele, e ele fazia conforme ele mesmo queria. Indo adiante um pouquinho, o que vai acontecer é que na Revolução Russa, tá, não vai haver a criação de um regime democrático, mas sim de um regime tão autoritário quanto o czarismo. Então, o que nós vamos ver é que hoje eu vou falar do início da Revolução Russa e do final da Revolução Russa, e na próxima aula eu vou discorrer sobre todo o processo, porque eu quero fazer aquela abordagem ali do livro Revolução dos Bichos. O que vai acontecer é que a Revolução Russa não vai criar um regime democrático, mas, muito pelo contrário, ele vai transferir o poder de um regime autoritário para outro regime autoritário. E só um spoiler do que vai acontecer aqui, eu não vou falar sobre o que o livro diz, né? Até porque eu não quero dar spoiler para vocês, e tem muita coisa para ser abordada nesse livro, muita coisa interessante. O que eu posso dizer para vocês é que o livro ele é escrito
tá? Muito tempo depois que a Revolução Russa acontece. Isso mais ou menos na década de 40, 50. O nome original do livro é Animal Farms, né, que seria Animais na Fazenda. O Orwell é um escritor inglês e ele não é um conservador, ele é um trabalhista, ele é um defensor, em parte, do que o socialismo vai defender, mas ele é um crítico do chamado stalinismo, que foi o regime criado pelo Joseph Stalin após a Revolução Russa, lá de 1924 até o ano da morte dele, em 1953. Vocês podem dar uma olhada no conteúdo lá na página 46 do livro de vocês, que vai falar. Então, é só uma passagem, né, do que acontece na União Soviética. Eu vou fazer uma abordagem geral hoje, e na próxima aula eu vou dissecar o conteúdo para vocês. O que acontece é, da Idade Média até 1917, nós temos um regime autoritário que é chamado de czarismo. Em fevereiro de 1917, nós temos a chamada Revolução Branca, onde um grupo chamado de mencheviques, que eram revolucionários que defendiam medidas moderadas, tomam o poder. Então, o que eles vão fazer? Eles vão tirar o imperador do poder e criar um governo provisório que deveria criar, então, um governo permanente que fizessem mudanças que beneficiassem a todas as pessoas da sociedade russa. Só que essas mudanças deveriam ser mais lentas, não poderiam ser feitas na velocidade da luz, né? Deveriam ser mudanças moderadas, graduadas. Então, eles tomam o poder no início do ano, fevereiro ou março, depois eu vou explicar a questão do calendário, só que eles não conseguem mudar a sociedade, porque é muito difícil mudar um sistema. Com isso, no final daquele ano, em outubro ou novembro, pela questão do calendário, um outro grupo, que eram chamados bolcheviques, que eram socialistas radicais, vão dar um golpe de Estado, tomar o poder e defender a implantação de um regime socialista onde todos os trabalhadores deveriam ter o direito de tomar as decisões e de mudar a sociedade. Só que o que acontece, galera, é que quando os socialistas radicais, os bolcheviques, tomam o poder, em vez de os trabalhadores tomarem o poder, o que acontece é que somente os líderes do partido bolchevique, somente os socialistas radicais e o alto escalão do futuro PCUS, o Partido Comunista da União Soviética, é que tomam o poder. Então, entre 1917 e 1924, a União Soviética vai ter 3 líderes principais, que é o Leon Trotsky, o Vladimir Ilyich Ulyanov, ou Lenin, e o Joseph Stalin. O que acontece é que o Lenin acaba morrendo após a Revolução Russa, e a disputa se concentra na mão de Leon Trotsky e de Joseph Stalin. O Stalin passa a perseguir o Trotsky foge para o México, o Stalin manda soldados atrás dele e ele acaba sendo morto. Então, em 1924, o Joseph Stalin centraliza o poder nas mãos dele e vai governar a Rússia com mão de ferro até o ano da sua morte, que é 1953. Com isso, nós temos uma hipocrisia no discurso socialista. A ideia inicial era o quê? Tirar o imperador e colocar o poder nas mãos dos trabalhadores. O que vai acontecer é, a gente tira o poder da mão de um imperador e transfere para a mão de um ditador. Aqui entra o livro A Revolução dos Bichos. O livro A Revolução dos Bichos vai falar, eu não vou contar os detalhes do livro, sobre a história de uma fazenda que tem um fazendeiro que domina sobre todos os animais da fazenda. E existem uma infinidade de animais naquela fazenda.
Então, um animal daqueles, tá? Que é, no caso, o major, que é um porco, ele começa a pregar uma revolução contra o dono da fazenda. E a ideia dele é a seguinte: olha, nós vamos destruir, ou melhor, nós vamos fazer uma revolução nessa fazenda. Nós vamos tirar o fazendeiro e vamos colocar todos os animais no comando da propriedade. O que acontece é que eles eliminam o fazendeiro e, na hora de repartir o poder entre os animais de maneira igualitária, o major, que é o porco, assume o poder com mão de ferro e coloca o poder não na mão de todos os animais da fazenda, mas somente nas mãos dos outros porcos. E os demais animais vivem uma vida de escravidão da mesma forma como era quando tinha um fazendeiro. Então, a crítica do Orwell é o socialismo soviético na ideia de que, primeiro, nós temos um humano, um ditador, que seria o czar. A gente tirou o czar, os porquinhos fizeram a revolução, os animais fizeram a mudança, e na hora de todos os animais tomarem o poder, os animais ali da fábula, trazendo para a vida real, seriam os trabalhadores, os camponeses e também os trabalhadores urbanos que deveriam tomar o poder por meio dos soviéticos, são deixados de lado, e quem toma o poder é Joseph Stalin e o alto escalão do Partido Comunista da União Soviética. Então, essa é a crítica, essa é a ideia. Então, o primeiro ponto é, o livro Revolução dos Bichos fala sobre o autoritarismo do Estado, do governo. Tá? Então, a primeira ideia é a crítica à Revolução Russa. A segunda é uma crítica ao autoritarismo. E o que é o autoritarismo? O autoritarismo é aquele sistema de governo, né? Ele pode ter outros nomes, pode ser chamado de ditadura, de autoritarismo, de autocracia, de tirania, e tem uma série de nomes que a gente pode usar. Mas o que é um governo autoritário? É um governo que ele priva os cidadãos da sua liberdade, né? Prometendo resolver todos os problemas da sociedade. Então, nós temos aqui um dilema muito importante, inclusive para os dias de hoje, né? Então, como que surgem os governos autoritários? Nós temos uma sociedade liberal que enfrenta problemas, que pode ser uma infinidade de problemas. Por exemplo, vamos pegar a origem do nazismo na Alemanha. Nos anos 20, a Alemanha estava falida, eu já falei para vocês. Ela perdeu a Primeira Guerra e teve que pagar a indenização para ingleses e franceses pelo Tratado de Versalhes. No início dos anos 20, a Alemanha estava falida. Sem emprego, sem trabalho, sem indústrias, sem minas de carvão, sem minas de ferro. Perdeu todas as suas colônias. E dentro da Alemanha havia muito dinheiro. Porém, o dinheiro estava na mão dos banqueiros. Só que a maior parte desses banqueiros eram de origem étnica judaica. Não queriam emprestar o dinheiro para o governo a fundo perdido, ou seja, para não ser pago ou para ser pago somente no futuro. Por isso que o Hitler vai perseguir os judeus. Então a Alemanha está numa situação difícil e o Hitler diz o seguinte: eu posso resolver o problema da Alemanha, só que eu vou ter que tomar as decisões e essas serão decisões duras. Então ele começa a perseguir os judeus, privar os alemães da sua liberdade, vai começar então a separar as pessoas em guetos, por origem étnica, classe social, religião. Então nós vamos ter um gueto dos judeus, um gueto dos testemunhos de Jeová, dos comunistas e assim por diante. Nós podemos trazer também essa questão do autoritarismo para os nossos dias. Vocês
podem perceber, por exemplo, a questão do lockdown, né? E das medidas que alguns governadores tomaram no Brasil quanto à questão de privação da liberdade das pessoas. Peguem, por exemplo, o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu quero que vocês me respondam. O que é mais importante para vocês? Saúde ou comida? Vamos lá. Os dois são importantes, porque sem comida tu vai ficar sem saúde. Vamos lá. Qual foi o lema? Qual foi o lema dos nossos políticos? Vamos cuidar da saúde. Economia a gente vê depois. Lembram dessa expressão? Lembram dessa expressão lá o ano passado? Primeiro vamos cuidar da saúde. Economia a gente vê depois. Só que a gente está um ano de pandemia. E tem estados e cidades do Brasil que até hoje os prefeitos e governadores estão brincando de polícia ladrão. Prende e solta. Então, o governador decide, eu vou fechar o comércio 15 dias. Eu vou fechar as igrejas 20 dias. Eu vou fechar vários comércios porque não são essenciais. Só que o que é essencial? Qual trabalho é essencial? Qual trabalho para vocês é essencial? Vamos lá, galera. Vamos discutir aqui. Vai ser importante para vocês depois na questão da relação também com a Gisele. Qual trabalho que é essencial para vocês? Que na opinião de vocês é essencial? Acho que Laiane, todos, né, Paulo? professor? Porque cada um depende de si para sobreviver, né? Principalmente os pequenos empreendedores. Muito bem. A tua fala, Thiago, é uma fala que eu concordo em gênero, número e grau. Todo trabalho é essencial. Tu trabalhas naquele emprego que tu precisa. Ninguém trabalha por esporte. Todo mundo trabalha que precisa de dinheiro. E aí, como é que tu vai dizer para uma pessoa que o trabalho dele não é essencial? Quando tu vê um governo dizendo que fique em casa, não abra seu comércio, não saia para o trabalho, permaneça em suas casas, pela questão da saúde, ideal, ótimo. Saúde em primeiro lugar, sim. Mas, do que adianta ter saúde e morrer de fome? Para vocês terem uma ideia, a Rádio Jovem Pan, que é uma das maiores redes de rádio desse país, eles estão fazendo campanha no estado de São Paulo, pedindo a doação de cestas básicas, porque tem dezenas e centenas de famílias que estão passando fome. E não é porque eram pessoas pobres, miseráveis, que viviam de marré em marré, como diz a minha mãe. Não eram pessoas que nunca tiveram o que comer. Não, eram pessoas trabalhadoras, que tinham seu emprego, assalariadas, que todos os dias da manhã acordavam às 5 da manhã, pegavam o metrô, pegavam um trem, pegavam um ônibus, atravessavam a cidade de São Paulo, iam para uma fábrica, trabalhavam, no final do dia voltavam para casa. E sobreviviam. Mas, quando começou a política do fecha tudo e fica em casa, as empresas começaram a falir e essas pessoas ficaram desempregadas. E o que acontece é que hoje essas pessoas não têm, elas podem até ter saúde de não ter o Covid, mas a saúde emocional e mental delas está abalada porque perderam o emprego, muitos deles têm filhos pequenos e não têm o que comer. E não tem ninguém que vá fazer eles ter o que comer. Por quê? Mesmo quando iniciou o auxílio emergencial, de R$600 no ano passado, já era difícil.
Porque qual é a família que passa o mês com 600 ou, no máximo, R$ 1.200 por mês? Num país em que a maioria da população não tem moradia própria, com os aluguéis caríssimos, onde paga aluguel, energia elétrica, água, transporte, não tem acesso à saúde de qualidade, que se ficar doente tem que tirar dinheiro do bolso ou morrer da fome. E então elas têm o risco de sair de casa, pegar o vírus e trabalhar para comer, porque elas precisam, e eu não estou dizendo aqui que o cuidado com a saúde não é importante, é essencial a gente se cuidar, só que não adianta você se cuidar e perder a saúde, e perder o emprego e morrer de fome depois. Até que ponto os porcos podem decidir por nós? Voltando à fábula. Porque o major, ele derrubou o fazendeiro. E na hora que os demais animais queriam tomar as decisões, o major disse: eu e os demais porcos decidiremos o que é melhor para essa fazenda. O Estado nos privou da liberdade. E hoje eles dizem o que é serviço essencial, o que é atividade essencial. Vamos voltar lá para a Alemanha nazista dos anos 30. Tá? Então, a Alemanha estava em crise, perdeu a Primeira Guerra, foi bombardeada, tal, teve a imposição do Tratado de Versalhes, estava numa situação difícil, situação miserável, depois vem a crise de 29, que é outro assunto que a gente vai trabalhar. E os nazistas assumem o poder e começaram, então, a ter que decidir quem são as pessoas essenciais. Então, eles começam eliminando os judeus mais idosos. Depois, as mulheres. Depois, os homens. Depois, as crianças. E isso todo mundo percebia, mas ninguém fazia nada. Eu já falei essa história para vocês em sala, mas é uma fábula da época do regime nazista. O homem diz o seguinte: um dia, os nazistas vieram e levaram o meu vizinho, que era judeu. Como eu não era judeu, eu não me preocupei. No outro dia, vieram e levaram o meu outro vizinho, que era cigano. Como eu não era cigano, eu não me preocupei. Outro dia, eles voltaram e levaram o meu vizinho, que era comunista. Como eu não era comunista, eu não me preocupei. Até que um dia, não havia mais ninguém para levar, então me levaram. E aí já era tarde demais para mim lutar. Percebam quão é importante, gente, nós nos preocuparmos com o que acontece à nossa volta, com as situações que se apresentam conosco. É a mesma coisa a questão da pandemia. Quando começou lá 1 ano e pouco atrás, na China, o primeiro caso, a gente dizia assim, não, é lá na China. Quando foi o primeiro caso no Brasil, no estado de São Paulo, não me recordo agora do estado qual foi, a gente disse, não, mas é lá em São Paulo. Aí, quando chegou na nossa porta, aqui em São Gero, aí a gente começou a se assustar. Quando foi a primeira pessoa da nossa escola, a gente sentiu o baque. Não é só na questão de doença. É na questão de a gente ter a percepção do que acontece com as pessoas à nossa volta. Estou falando aqui de autoritarismo na política. Peguem, por exemplo, o caso da Venezuela, que em 99 era um dos países com maior riqueza em questão de exploração de petróleo na América do Sul. Porém, a desigualdade social era muito grande, então o Hugo Chávez tomou o poder.
prometendo eliminar as desigualdades sociais. Hoje a Venezuela é um país em situação miserável, de extrema pobreza, onde milhares e milhares de venezuelanos estão saindo do seu país e vindo para o Brasil. Aqui em São Ludgero, a nossa escola já recebeu alunas que vieram da Venezuela, que saíram do seu país, que atravessaram o Brasil do Chuí ao Oiapoque. Saíram lá do extremo norte e vieram aqui para o sul em busca de melhores condições de vida. Da mesma forma, o Brasil, durante os anos 30, passou pela ditadura de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas prometeu acabar com a política do café com leite e do revezamento entre paulistas e mineiros na sucessão presidencial. E o que aconteceu foi que ele assumiu o poder em 1930 e ficou 15 anos governando de maneira autoritária. A gente aprendeu a lição? Não. Mais tarde, no início dos anos 60, no auge da Guerra Fria, o Brasil tinha como presidente o senhor Jânio Quadros, um espantalho do autoritarismo, um presidente tão banal que se preocupou em proibir, corridas de cavalo no meio de semana, proibiu as mulheres de usarem biquíni na praia, obrigou funcionários públicos a usarem uniforme. Esse é o papel do Estado? Definir que roupa tu usa, onde tu vai, quando tu vai e com quem você vai? E esse ser caricato, ele caiu, ele renunciou ao poder 7 meses depois e lançou o Brasil numa crise política que durou 20 anos. Porque depois disso veio o João Goulart, que tinha ideias de esquerda, revolucionárias, que em 1954 tinha aumentado o salário em 100%. Uma ideia fantástica para quem é assalariado. Mas a gente sabe que quando sobe o aumento do salário, automaticamente vai subir também o preço do alimento. Então é inútil. Por isso, no final do mês de março de 1964, no início do mês de abril, nós vamos ter, então, a derrubada de João Goulart por meio de uma manobra dos militares, ameaçando ele, e ele acaba renunciando, abandonando o poder no dia 31 de março para o 1º de abril. E em 2 de abril de 1964, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Ranieri Mazzilli, anuncia que o Brasil está sem presidente. E no dia 9 de abril de 1964, com eleições indiretas, não foi pelo voto popular, mas o voto dos deputados, que elegeram o senhor general Humberto Alencar de Castelo Branco, iniciando assim o regime militar, ou ditadura militar. Os militares prometeram ficar alguns meses no poder, e eles permaneceram por 21 anos. E só saíram do poder em 1985, porque o candidato da ditadura, o senhor Paulo Salim Maluf, um político que ainda está em atividade no Brasil, no auge dos seus 80, 90 anos, perdeu as eleições para o senhor Tancredo Neves. E voltou, então, à normalidade democrática com as eleições de 89, elegendo Fernando Collor de Mello, que é um senador pelo estado de Alagoas até o dia de hoje. Então, galera, eu só trouxe esses exemplos de autoritarismo para que vocês possam entender que nós somos tentados a querer que o governo resolva todos os nossos problemas. E tem coisas que o Estado, ele tem essa finalidade, essa função. Só que nós devemos ter cuidado para não terceirizar as nossas responsabilidades. Porque você tem 2 opções frente ao que o governo faz. Ou o governo não faz nada e deixa você se virar, e você é livre para
trabalhar, estudar, investir, adquirir, comprar, vender, você que lute. Ou você transfere para o Estado essa responsabilidade e ele vai te garantir saúde, educação, transporte, habitação, porém, ele vai decidir o que você fará. Então, pensem nisso, tá? Eu fiz só uma abordagem superficial do conteúdo hoje. Na próxima aula eu vou trabalhar o conteúdo específico. Mas eu quero que vocês entendam que o autoritarismo, ele não está tão longe de nós. Ele está bem perto de nós. Então, a proposta para a redação que a Gisele falou foi essa, mas eu quis expandir para vocês, e eu quero que vocês pensem nisso, tá? E na próxima aula, então, nós daremos sequência no conteúdo da página 38 até a página 46. Com vocês, Eliane e Damião. Ótima aula, eu também peguei a aula aqui. Muito bem, parabéns, professor. Obrigado. Muito boa abordagem. Certo, pessoal? Estamos dispensados, tá? Vocês, depois eu vou colocar a gravação lá para vocês. E na próxima aula, então, a gente conversa. E se vocês tiverem mais alguma coisa para comentar na próxima aula especial, a gente fala. Tá bom? Estão dispensados. Abraço. Tchau. Se eu sair da gravação, ele desarma a gravação sozinho. É?